Por que nós escolhemos esse tema depois do ciclo de estudo sobre ética cristã? Porque nós entendemos que há muitos recém-chegados na nossa igreja e que seria interessante então que eles entendessem por que nós nos denominamos como uma igreja reformada, como uma igreja de teologia reformada. Quando a gente fala uma igreja reformada, na verdade queremos dizer que somos uma igreja que adotamos uma identidade teológica reformada. Então, o que significa isso? E qual a relação disso com os 5 solas? Consequentemente, depois que descobrimos a identidade reformada, quais são as características, isso é, a forma de crer, os valores e a forma de se comportar de um cristão reformado? E, finalmente, olhando agora para toda a coletividade, isto é, para a igreja como um todo, a liderança e a membresia, como deve ser uma igreja reformada? Então, nós escolhemos esses 3 assuntos que envolvem a teologia reformada, exatamente com o objetivo de trazer esse esclarecimento e, ao mesmo tempo, cooperar de repente com outros cristãos, outros irmãos e irmãs em Cristo, que de repente forem de outras denominações, mas que tenham interesse de estudar, de entender melhor o que significa um povo de Deus que fez a opção pela teologia reformada. Então hoje, estudando os 5 solas, nós vamos ver o significado de cada um dos 5 solas e vamos compartilhar, refletir um diagnóstico, né? Isto é, por que conhecer os 5 solas, por que adotá-los como parte dessa identidade teológica. Como o conteúdo é um pouco extenso, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que esses 5 solas eles são encontrados na Bíblia. E como é que nós podemos aplicar esses 5 solas? Bom, para começar, vamos começar definindo a palavra sola. A palavra sola, ela é latina, é uma palavra em latim que significa somente. Naquela ocasião, da Reforma Protestante, em que houve a Reforma Protestante, basicamente a língua mundial, isto é, o idioma que era falado internacionalmente era o latim. Então a expressão sola como somente, então sola scriptura, somente a escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, soli Deo glória, somente a Deus toda a glória. Essas expressões latinas, elas foram criadas como um resumo teológico da obra dos reformadores. Então, ao entendermos o significado da palavra sola, que significa somente, esse somente aí ele é proposital. Vamos a um exemplo. Quando falamos assim, sola fide, somente a fé, significa que somente a fé em Deus, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, é necessária para que a gente creia e entenda a obra redentora de Cristo. Somente por um ato de fé. Em outras palavras, Deus não requer nada de nós. Ele não requer boas obras. Ele requer que a gente apenas creia. Então, quando os reformadores chegaram a esse entendimento, claro, consultando a Bíblia e resgatando a ortodoxia cristã, nós vamos falar disso daqui a pouco, que eles lançaram então a expressão sola fide, somente a fé. Então esse somente, ele não é um complemento, esse somente não não é parte de uma expressão meramente estética.
Esse somente está ligado com o funcionamento do plano de salvação. Se a gente quiser entender direitinho como funciona o plano de salvação, nós vamos ver que o plano só funciona a partir da Escritura, sola Escritura. Ele só funciona se nós o recebermos pela fé, então somente a fé. Ele só funciona entendendo que isso é um gesto da graça de Deus, ou seja, é Deus quem toma a iniciativa de nos salvar. Daí o sola gratia, somente a graça. E esses três estão ligados à obra redentora de Jesus. Ou seja, se Jesus não fosse para a cruz, morrer no nosso lugar, nós não teríamos condições de crer e não teríamos condições de perceber a graça de Deus através das Escrituras. Daí o solos Christus, ou seja, não adianta eu tentar crer em qualquer outro meio de redenção que não seja pela obra do Senhor Jesus. E no final, tudo isso desembocará onde? Na glória de Deus. Daí o soli deo glória. Então essa expressão somente, ela é muito significativa na teologia, ela é muito significativa para o entendimento da execução do plano de salvação. Mas antes de nós entrarmos então em cada detalhe de cada sola, do seu significado, de como que ele funciona na nossa vida, como é que isso é aplicado da parte de Deus na nossa vida, vamos entender um pouquinho do contexto da reforma. Como nós já dissemos em N outros estudos bíblicos, a reforma protestante foi um movimento originalmente religioso. Então, ao contrário do que se diz que foi um movimento político, não, foi um movimento religioso. Ele desembocou, evidentemente, ele teve o seu desdobramento político, social, filosófico, mas originalmente, na sua essência, no seu objetivo primário, a reforma protestante foi um movimento religioso que teve por objetivo o resgate do ensino das Escrituras e o resgate da ortodoxia cristã. O que é ortodoxia cristã? É o conjunto de crenças biblicamente corretas que foram sistematizadas, isto é, organizadas filosoficamente ao longo dos séculos para que pudessem ser entendidas com mais, digamos assim, clareza, com mais facilidade pelos cristãos. Então isso é a ortodoxia cristã. Então quais são as doutrinas que fazem parte da ortodoxia cristã? A doutrina da criação, a doutrina do pecado, sobre o pecado, que é a amartiologia, a doutrina sobre a salvação, que é a soteriologia, a doutrina de Cristo, que é a cristologia, a doutrina do Espírito Santo, que é pneumatologia, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a doutrina da Trindade, a doutrina sobre a igreja, que é a eclesiologia. Então, todas essas doutrinas, elas são extraídas da própria Bíblia. Mas a questão é que a Bíblia, ela apresenta para nós um relato histórico em que Deus age nessa história. Então, o que os teólogos sistemáticos fizeram foi pegar cada trecho como se fossem peças de um quebra-cabeça, e fazer a sua conexão, elaborando então o que nós chamamos de corpo doutrinário ou ortodoxia cristã. A reforma protestante, em razão dos desvios doutrinários acontecidos na igreja, teve por objetivo esse resgate então da ortodoxia e esse resgate das doutrinas. No resgate então das doutrinas, quando os reformadores se voltaram para o estudo da Bíblia, eles pesquisaram, eles estudaram sobre como acontece a salvação. Ao estudarem então sobre como de fato acontece a salvação, isto é, o que a Bíblia ensina sobre o plano de salvação, eles foram chegando então às suas conclusões e intitulando as suas conclusões. Então, ao entenderem que a Bíblia é o nosso livro e é a suprema autoridade em matéria de fé e prática cristã, então eles condensaram isso com a expressão somente a Escritura. Quando entenderam que não há boas obras que gerem mérito ao ser humano para que ele seja salvo,
isto é, um ser humano é salvo apenas crendo em Deus, condensaram outra expressão, sola fide, somente a fé. Quando entenderam que quem toma a iniciativa de nos salvar, quem dá a manutenção diária na nossa salvação, e quem manterá a nossa salvação até o fim, até a manifestação de sua glória, é o próprio Deus, então cunharam novamente a expressão sola gratia, somente a graça, isto é um gesto, é um favor imerecido da parte de Deus. E finalmente, quando precisaram defender que somente a obra redentora de Jesus é suficiente para a salvação de um ser humano, criaram a expressão solos Christus, somente Cristo. E tudo isso desembocando em um único propósito, que a vida do ser humano salvo seja agora santificada, ressignificada, de modo que em suas crenças, em seus valores e em seus comportamentos, este cristão tenha uma vida que glorifique a Deus de forma proposital. Daí cunharem a expressão soli Deo glória, somente a Deus toda a glória, porque tudo o que acontece, incluindo o plano de salvação, e agora esse cristão viver de modo que Deus seja glorificado, resulta na glória de Deus. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Então, muito bem. O que seriam os 5 solas, então, 5 somentes? Como nós vimos, são resumos, são sínteses dos credos teológicos básicos, entendidos como essenciais da vida e da prática cristã. Eles foram desenvolvidos, como eu disse, pelos reformadores. Então vamos ao significado de cada um agora dos solas e vamos refletir sobre como nós podemos aplicar a crença dos solas na nossa vida, de modo que sejamos identificados socialmente como cristãos reformados. Primeiro sola escritura, é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, sendo a única fonte para a doutrina cristã e acessível a todos. Este princípio é contrário à crença de que além da Bíblia há outras fontes de fé e doutrina para o cristão. Crer neste fundamento, isto é, no sola escritura, é reconhecer a autoridade da Bíblia, de modo que não haja mais nenhuma outra. Ok? Então, nós precisamos entender que a Bíblia é a autoridade máxima, infalível, em matéria de fé. Ok? Mas antes da gente então entrar nos detalhes explicativos aqui, quando a gente fala que a Bíblia é a única em matéria de fé, não significa que não existam outras autoridades na nossa vida. Por exemplo, lá fora nós temos autoridade política, como prefeitos e vereadores e outros políticos de carreira. Nós temos a polícia militar, nós temos a polícia civil, nós temos o agente de trânsito, nós temos os nossos pais. Então nós não podemos confundir e dizer que a Bíblia é a autoridade sobre tudo, como se nós estivéssemos descartando as outras autoridades. Não é isso. Ela é a autoridade em matéria de fé. Em matéria de fé, nada e nem ninguém consegue sobrepujar a Bíblia. Por quê? Porque sendo ela a palavra de Deus, nós encontramos a revelação sobre o próprio Deus, sobre nós mesmos, o sentido da vida, de onde viemos, quem somos, qual o propósito da vida, para onde iremos, como acontece a relação de Deus com o ser humano e de Deus com o restante da criação, como deve ser a relação do ser humano com outro ser humano, com o próprio Deus e com o restante da criação. Então, em matéria de fé, ela é a autoridade máxima. Agora, não significa que ela é a autoridade total
sobre toda a realidade, porque do contrário, como é que nós faríamos para obedecer às demais autoridades que foram constituídas pelo próprio Deus sobre nós? Ok? Então não vamos confundir autoridade em matéria de fé com autoridade sobre a realidade, ok? Então, como eu disse, em matéria de fé, devemos crer que ela é a única e que ela é infalível. E aí, o que significa crer nisso? Como é que nós aplicamos isso na nossa vida? Note, Deus, quando criou todas as coisas, Ele nos deu capacidade de raciocínio e capacidade de aprendizagem. E nessa capacidade de raciocínio e de aprendizagem, Ele também nos criou dotados de condições para nós nos envolvermos com o restante da criação. Então, o que é a ciência, o que é a cultura, o que é a filosofia, o que são os tratados nestes campos de conhecimento? São heranças que nós herdamos das gerações anteriores. Deus, ao nos criar, Ele não nos cria como robôs, como se nós tivéssemos que ficar voltados para Ele o tempo todo ali, digamos assim, como num culto público, e não desenvolvêssemos a nossa vida. Não, a capacidade que Ele nos dá de desenvolvimento pessoal e de conhecimento faz parte dessa condição de imagem e semelhança. Deus é um ser racional, que conhece todas as coisas. Então Ele nos presenteia com a capacidade de sermos racionais e com a capacidade de aprendermos sobre essa realidade que nós vivemos nela. Então, ao mesmo tempo que Ele nos dá essa capacidade, Ele deixa para nós registrado num livro. Ele poderia muito bem aparecer pessoalmente para nós e nos ensinar tudo que nós necessitamos sobre Ele. Entretanto, Ele prefere deixar isso registrado num livro. Por quê? Porque isso confirma aquela potencialidade que Ele nos deu de aprendermos. Quando nós nos envolvemos com a criação para aprendermos sobre as suas características, e quando nós nos envolvemos com a leitura e o estudo das Escrituras para aprendermos sobre Deus, nisso Ele está sendo glorificado, porque estamos funcionando exatamente como Ele planejou. A Bíblia não é um livro qualquer. A expressão sola Escritura é exatamente porque, ainda que seja possível conhecer sobre Deus, olhando para a natureza, e conhecer sobre Deus, olhando para nós mesmos, isto é, olhando para aquela identidade moral que Ele coloca nas nossas consciências, estes conhecimentos não são suficientes para sabermos tudo sobre Deus e sabermos sobre a própria salvação. O conhecimento, olhando para a natureza, fazendo pesquisa, fazendo ciência e chegando à conclusão de que é necessário uma mente inteligente para criar tudo isso, não é suficiente para nos salvar. Então, o que é que Deus faz? Ele deixa registrada a revelação especial. Isso é, nós chamamos esse conhecimento mais superficial e mais geral de revelação geral, quando olhamos para a natureza e quando olhamos para a moral implícita em nós, inata em nós, e quando olhamos para a Bíblia traz para nós a revelação especial, porque ela é direta, ela é objetiva, ela é proposital, ao falar sobre Deus e a sua vontade para nós, e como acontece o plano de salvação. Daí então, crermos que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus. Quando falamos que é autorizada, é no sentido de crença. Podemos confiar na Bíblia, podemos crer no seu conteúdo, porque ela foi autorizada da parte de Deus. Deus não autorizou que profecias, que promessas, que interpretações de línguas estranhas, que milagres e outras manifestações sobrenaturais tenham o mesmo nível de autoridade das Escrituras. Estas manifestações sobrenaturais podem até acontecer para o nosso fortalecimento espiritual, mas elas não são suficientes para a nossa salvação. Bem como
qualquer livro que qualquer teólogo intencionar escrever, este livro não terá um conteúdo salvífico como a Bíblia tem. Por isso dizemos que cremos nela como única fonte autorizada da parte de Deus e ao mesmo tempo revelada. Por quê? Porque Deus inspirou seres humanos, cada um na sua geração, cada um na sua época, cerca de 40 autores por um espaço de tempo de 1.500 a 1.600 anos, para que a Bíblia ficasse pronta. Então, durante esse espaço de tempo, tudo aquilo que Deus revelou, que está hoje nas Escrituras, é suficiente para conhecermos sobre Ele, sobre nós mesmos, sobre o pecado, sobre como o pecado distorce a nossa vida e o nosso funcionamento, e sobre como funciona o plano de salvação. Então, como é que nós aplicamos isso hoje? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é infalível no sentido de que, ao lermos, o Espírito nos comunica, digamos assim, testifica conosco, por meio de fé, que aquilo que nós estamos lendo é verdade e vem da parte de Deus, e ao mesmo tempo ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. Alguém pode dizer, mas parece que nós encontramos algumas supostas contradições dentro da Bíblia e tudo. Não, o que seria considerado por um ateu ou por um estudioso da Bíblia, que são chamados de erros, na verdade nós precisamos levar em consideração que são perspectivas humanas diferenciadas. Um exemplo, se eu não me engano, no livro de Mateus e no livro de Lucas, nós temos duas passagens que são iguais. Numa dessas passagens, a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e pede que, quando ele manifestar o seu reino, seus filhos se assentem um de um lado, o outro do outro de Cristo. E aí Jesus diz que não competia a ele esse tipo de decisão. Em outro evangelho está dizendo que os filhos de Zebedeu, isto é, Tiago e João, se aproximaram de Jesus e pediram. Então parece que é um erro, porque um está falando que foi a mãe que pediu, e o outro está falando que foram os filhos que pediram. Quem afinal pediu? Aí nós precisamos considerar o seguinte: no livro de Mateus, Mateus é um dos apóstolos, então ele estava lá, então ele registrou conforme a memória dele. O livro de Lucas, Lucas é de uma segunda geração de apóstolos, então ele entrevistou cristãos para saberem dessa história, para ele saber dessa história. Estão vendo então que é só uma mera perspectiva humana? Então isso não se constitui como um erro, como aqueles que se levantam contra a Bíblia querem colocar. É tudo uma questão de perspectiva na hora que você está recontando a história. Então, sola escritura significa isso, o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada, inspirada por Deus, e é fonte de toda a doutrina cristã. É por isso que, quando modismos começam a entrar na igreja, a primeira coisa que os cristãos precisam fazer, não apenas a liderança, mas também a membresia, é se questionarem: onde está isso na Bíblia? Como, por exemplo, eu me lembro que há uns anos atrás ficou muito definido, ficou muito enraizado, melhor dizendo, aquela noção de cobertura espiritual. E aí muita gente começou a acreditar que eles precisavam ser totalmente subservientes aos pastores e aos líderes, porque se eles não fossem totalmente obedientes, o pastor os amaldiçoaria. Gente, isso é muito simples. É só procurar na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde é que ensina que um ser humano tem domínio sobre o outro. Se não tiver, não existe cobertura espiritual. E realmente não tem. Então é claro que a doutrina da cobertura espiritual é uma heresia, é uma falácia, é um engano. Não precisa de você ter medo de ninguém, muito menos de pastor. Então esse é um exemplo que eu estou dando de como que a gente usa o sola escritura. Estão percebendo? É muito fácil, mas é claro,
Você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, vai ficar difícil de saber o que está escrito nela e o que não está, né? Mas, uma vez que você é um leitor da Bíblia, uma leitora da Bíblia, então fica fácil de distinguir e de crer que tudo aquilo que você precisa para se relacionar com Deus da maneira correta, já está na Bíblia. Você não precisa de mediador para isso. Bom, vamos para o segundo sola então, que é o sola fide, somente a fé. Somente a fé é o ensinamento de que a justificação dos pecados é declarada pelo próprio Pai e é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Crer neste fundamento é reconhecer que é exclusivamente baseado na graça de Deus, através da fé daquele que crê, por causa da obra redentora de Jesus Cristo, que a pessoa é perdoada e salva dos pecados e da condenação eterna que ela receberia. Para crer, a pessoa recebe do Pai, pela graça, essa capacidade. Assim sendo, o sacrifício do Filho e os seus méritos e a sua retidão é que são aplicados ao pecador que crê. Em outras palavras, quando falamos somente a fé, fica dando a impressão de que o ser humano então tem algum mérito. Então basta que eu creia, tá bom, eu vou crer, e a partir da minha fé, eu serei salvo. Tem até uma denominação que usa um jargão bem equivocado sobre essa expressão, né? A pessoa chega lá, dá um testemunho meia boca, e ele fala assim: a tua fé te salvou. Isso é papo furado. Por quê? Porque de acordo com a expressão sola fide, extraída das Escrituras, vamos pegar, por exemplo, Efésios, capítulo 2, verso 8. O texto diz que nós somos salvos pela fé, e isso não vem de nós, mas é um presente de Deus. Em muitas versões está escrito dom. Dom nada mais é do que presente. Então, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, de acordo com o princípio somente a fé, até a capacidade que eu tenho para crer em Jesus e sua obra redentora, quem me deu foi o Espírito Santo, no dia que ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque até então, a minha fé era direcionada para um outro alvo, que era um ídolo qualquer na minha vida. Todo aquele que não crê em Jesus e todo aquele que não crê no Deus Trino, isto é, não experimentou ainda a regeneração, nascer de novo, a conversão, seu coração está pautado, baseado, caminha com base num ídolo qualquer, que pode ser a própria pessoa, pode ser a sua família, pode ser seus amigos, pode ser uma falsa divindade de uma religião qualquer. O que precisa ficar claro então, a partir do sola fide, é que quando eu creio em Jesus, não há mérito nisso, porque até a minha condição de crer foi um presente de Deus vindo da sua graça. Então, como eu aplico isso? Primeira coisa, eu paro de dizer por aí: tua fé te salvou. Ok? Quem teve condições, o único que exprimiu essa frase da maneira correta foi o Senhor Jesus. Quando ele curava alguém, que ele dizia: tua fé te salvou, não porque ele estava expressando alguma forma de mérito para a pessoa, mas Cristo entendia que ele mesmo, por obra do Espírito, tinha gerado naquela pessoa a condição de ela humildemente se aproximar dele e pedir, ou por uma cura, ou por uma bênção, ou pela sua própria salvação. Só até aí, ponto. Ninguém mais tem essa competência de dizer: a tua fé te salvou, porque a pessoa que ouve isso vai interpretar: realmente eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Ao passo que Jesus disse que se nós realmente tivéssemos muita fé, diríamos a esse monte: desloca daqui para outro lugar,
e o monte se deslocaria. Quem já fez o teste sabe que você não move nem uma pedrinha. Você não, como se diz, né? Você não muda nem a cor do cabelo, né? No caso, para quem tem, né? No meu caso é mais complicado. Eu teria que, pela fé, pedir que crescesse mais cabelo. Aí já é uma outra... Isso aí exigiria mais fé ainda. Então, vamos ficar por aqui. Então, o sola... Sim. Eu diria que tem muita gente, pastor, que confunde fé com otimismo. Eu sou uma pessoa de muita fé. Na verdade, ela pensa positivamente, é uma pessoa otimista. Mas, de fato, se ela não experimentar essa fé que vem do próprio Deus e que, consequentemente, vai fazer com que ela creia na Escritura, para que o conteúdo da Escritura paulatinamente a santifique, mude o seu caráter, mude o seu comportamento para melhor, esse argumento de dizer que tem muita fé não cola, entende? Mas enfim, então, como é que nós aplicamos o sola fide na nossa vida? Sendo gratos a Deus por sabermos que temos a capacidade de crer nele, e de crermos no conteúdo das Escrituras, e de crermos na ação transformadora dele na nossa vida, porque ele mesmo nos deu essa capacidade. Se não fosse por ele, nós não teríamos essa condição. Vamos para o próximo sola, então. O próximo sola é o sola gratia. Notem como que uma coisa puxa a outra, né? Pelo conhecimento das Escrituras, eu aprendo sobre a fé verdadeira e como crer corretamente. Uma vez que eu aprendo corretamente, eu me volto para as Escrituras para aprender mais o seu conteúdo e descubro que o que acontece na minha vida é por graça de Deus. Então, somente a graça é o ensino de que a salvação vem por graça, que é um favor imerecido de Deus, por causa de Jesus, e não como algo merecido pelo pecador. Este ensino bíblico é contrário à crença de que alguém é salvo por boas obras, confirmando que é somente pela fé. Assim, crer neste fundamento é reconhecer que o ser humano é pecador, só podendo ser salvo única e exclusivamente pela vontade de Deus. Exatamente, pela vontade de Deus. Pois o homem, sem essa ação divina, jamais o buscaria por si mesmo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não é isso que diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 em diante? Que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A língua dessas pessoas está cheia de veneno, como a língua de uma víbora. Por que que Paulo traça esse diagnóstico a partir do capítulo 3? Para mostrar que o ser humano não tem capacidade, não tem condições de ter mérito próprio, isto é, de buscar a Deus por si só. Mas para a gente poder entender o efeito da graça, nós precisamos entender o efeito da queda. Quando o pecado entra na vida do ser humano, a partir do primeiro casal, Adão e Eva, o pecado promove uma disfuncionalidade, uma anormalidade, uma anomalia. Não significa que aqueles traços, aquelas características de imagem e semelhança de Deus que nós temos, que elas deixaram de existir. Elas existem. Elas só não funcionam plenamente por causa do pecado. Exemplo, o ser humano, ele é dotado de desejos. É o desejo que impulsiona o dia a dia do ser humano. Então, quando o ser humano faz projetos, propósitos, planos, para cada dia, para cada semana, para cada mês, para si, para a família, para os amigos, enfim, todos os desejos vêm da capacidade que o próprio Deus tem de desejar. Se somos seres desejosos,
porque Deus também deseja. A diferença é que Deus não apenas deseja, Ele cumpre. Então Ele não tem expectativas. Ele não tem expectativas. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele deseja, Ele simplesmente vai lá e cumpre, e ninguém tem o poder de atrapalhar. Simples assim. E tudo que Deus desejou e vem cumprindo ao longo da história, Ele deseja e cumpre para o bem, para o nosso bem e para a sua própria glória. Nós somos seres desejosos? Somos, mas o pecado nos faz ter desejos errados, pecaminosos. Então note que a capacidade que Deus deu como imagem e semelhança não desaparece, mas ela se torna imperfeita, digamos assim, por causa do pecado. Uma vez que nós entendemos isso, então, agora precisamos entender os desdobramentos da queda. Nos desdobramentos da queda, precisamos crer que o ser humano, ele foi atingido na sua capacidade de razão, de emoção e de volição, ou vontade. Por quê? Porque se eu pressupor que uma dessas áreas não foi atingida pelo pecado, então eu poderia perfeitamente dizer que o ser humano tem a capacidade, naquela área que ele não foi afetado, de querer Deus, de escolher Deus. Mas, partindo do pressuposto bíblico de que o pecado afeta todas as áreas existenciais do ser humano, então o ser humano tem inteligência suficiente para ouvir o Evangelho, para perceber que ele se encontra no estado de miséria, mas ele não tem a capacidade de sair da escravidão do pecado. Por quê? Porque sua razão, sua emoção e sua vontade estão escravizadas pelo pecado. Daí dizermos que é um favor imerecido, porque dado as nossas atitudes diárias, quando nós não éramos convertidos, toda a nossa prática era voltada para os nossos próprios desejos. E é claro que nós cometíamos práticas pecaminosas. Nós éramos escravos dos nossos pecados, conforme em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, vai mostrar. Uma vez que nós éramos então escravos, se eu pregasse para o Hugo e fizesse para ele o apelo, ele até poderia entender, ele poderia chorar, mas ele ia dizer: Léo, eu não tenho forças, eu não consigo parar com as práticas que eu tenho. Agora, se ao pregar para ele, o Espírito Santo o convencesse do pecado, da justiça e do juízo, isto é, convencesse sua razão, esse mesmo Espírito que o convence, arranca as correntes escravizadoras do pecado, para ele poder dizer sim à chamada eficaz: venha, seja um seguidor de Cristo. Aí quando ele diz sim, ele não está dizendo porque ele tomou a iniciativa de abrir o coração dele, como algumas pessoas falam: abre o seu coração, tal. Isso não existe. O que existe é o Espírito, previamente, antecipadamente, convencendo o Hugo do pecado, da justiça e do juízo, e dando a ele a capacidade de responder positivamente, para a partir de agora ele ser discipulado e caminhar com Jesus. Então o sola gratia tem a ver com isso. Então, para aqueles que falam assim: mas eu tenho que fazer um jejum para cooperar na minha salvação, eu tenho que ser dizimista para cooperar com a minha salvação, eu tenho que ser obediente a Deus para cooperar com a minha salvação, eu tenho que fazer coisas para ajudar Deus, porque é uma parceria, Deus deu o primeiro passo, agora eu dou o segundo. Não, gente, isso não é caminhada, isso não é reabilitação de fisioterapia. É como o pastor Fábio pregou aqui no domingo: se nós estivéssemos afogando e alguém jogasse uma boia para nós pegarmos, aí poderíamos dizer que foi um processo cooperativo da parte da pessoa que jogou a boia com a gente que pegou a boia. Mas um morto, ele para começar,
ele nem mexe, que dirá, eu não sei dizer se ele boia, eu acho que boia assim no início e daí a pouco vai afundando. Então o morto pegaria a boia? Não. Então o que é a salvação? A salvação não é uma pessoa jogando uma boia para alguém que está se afogando. A salvação pela graça é alguém que resolveu mergulhar, amarrar uma corda no nosso corpo já morto, nos retirar de lá e nos dar nova vida. Essa é a ilustração correta da salvação pela graça. Ninguém pode cooperar com a sua própria salvação. E para aqueles que questionarão, então se eu não posso fazer nada, eu vou fazer o que eu quiser. Então, para começar, provavelmente você nem foi salvo, porque você não entendeu o Evangelho. Se você tivesse entendido o que significa Cristo, dizer no Evangelho de João, ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente a dou, por amor a você, que estava numa condição de morte espiritual, você não falaria uma besteira dessa de dizer que pode fazer qualquer coisa. Isso significa que você não entendeu. Afinal de contas, Paulo, já prevendo que muitos iriam argumentar isso, cita lá no capítulo 6 de Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas porque a graça superabundou, isso não nos dá o direito de voltarmos a pecar. Antes que nós entreguemos os nossos corpos em santificação, como no batismo. Então, o que é o batismo? O batismo é um grande símbolo. Da mesma maneira que Jesus morreu e foi sepultado e após 3 dias ressuscitou, o batismo, quando eu sou imerso, significa o meu sepultamento para uma crença e uma mentalidade e um estilo de vida pecaminoso de quando eu estava morto espiritualmente. E submergir dessas águas significa que eu nasci de novo e agora eu estou vivo para Cristo, para a sua glória. É isso que significa o sola gratia. Então, como é que nós aplicamos o sola gratia? Crendo e ensinando para os nossos irmãos que ainda não tiveram esse entendimento, de que não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Qualquer coisa que fazemos, como por exemplo, congregar, participar da escola dominical, participar do estudo bíblico, cultuar, participar das reuniões de oração, evangelizar, frequentarmos as casas uns dos outros em comunhão, qualquer coisa que fazemos, não fazemos para sermos salvos, fazemos porque já fomos salvos. Essa é a noção da boa obra do verso 10 do capítulo 2 de Efésios. Ela foi criada por Deus para que de antemão andemos nelas. Ou seja, eu não tenho que fazer uma boa obra para que Deus veja que eu estou me esforçando para ser salvo. Eu faço uma boa obra porque Deus já me salvou e consequentemente já me capacitou para fazer esta boa obra. Então esse é o sola gratia. E o solus Christus, o que ele significa e como nós aplicamos ele na nossa vida? O somente Cristo é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que não há salvação através de nenhum outro. Os que foram vocacionados para o ministério são apenas instrumentos de Deus para conduzir a igreja na vida cristã. Eles não são seus donos. Crer neste fundamento, isto é, o somente Cristo, é reconhecer que o sacerdócio universal de todos os crentes está sobre todos. E significa que cada crente é sacerdote de si mesmo e sendo responsável por buscar a Deus e por prosseguir com sua vida cristã. Então, de onde vem essa ideia de que o pastor é um sacerdote? Vem do cristianismo romano, a vertente romana do cristianismo. Agora, o pastor é de fato um sacerdote? Não. Ele é só o pastor. A Bíblia diz que ele é o guia das nossas vidas, a quem nós devemos obediência, porque ele tem que entregar uma igreja santa e imaculada para Jesus no último dia. E quando você então não tem considerações pelo seu pastor, você está dificultando o trabalho dele. Só isso. Só isso. Mas ele não é seu sacerdote. Ou seja,
É legítimo que num fim de culto, por exemplo, se você estiver oprimido, estiver triste, você pedir que o seu pastor ore por você? Pode, legal, bacana. Mas se você chegar no zelador do templo e pedir para ele orar por você, também dá na mesma. Se você chegar no pastor e pedir que ele interceda por você por dificuldades espirituais que você estiver apresentando, se você chegar no técnico da mídia, o midianita, como diz o nosso irmão, né, ele não é o levita, é o midianita. Se você chegar no midianita e pedir que ele interceda por você, a oração é a mesma. O efeito que Deus vai realizar na sua vida é o mesmo. Por isso que a Bíblia nos ensina para nós orarmos uns pelos outros. A Bíblia não fala que só o pastor tem que orar. A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros. Significa que a nossa oração é tão eficaz quanto a oração do pastor. Nesse sentido, então, eu não sou, como pastor, responsável pela salvação de vocês. Eu sou responsável pela educação cristã de vocês. Mas quem tem que tomar a iniciativa de orar em casa ou orar na igreja, de cultuar através do ato de congregar, ou de aprender mais sobre a palavra de Deus, são vocês mesmos. Vocês têm uma responsabilidade pessoal com vocês. Aí alguém pode dizer assim, mas o esposo é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote no sentido de incentivar e estimular a esposa e os filhos a que tenham uma vida de oração. Mas se essa esposa se desvia, ou se esses filhos se desviam, a culpa não é desse marido. E vice-versa, se o marido se desvia e os filhos se desviam, a culpa não é dessa esposa. Por quê? Porque cada cristão é sacerdote de si. Ou seja, uma vez que o véu foi rasgado, cada crente regenerado, lavado e remido no sangue de Jesus, tem, de acordo com a Epístola aos Hebreus, acesso direto ao trono de Deus em oração. Então ele não precisa de mediadores. Ora, se nós não precisamos de mediadores para a condução da vida cristã, então é claro que nós também não precisamos de mediadores para as nossas orações, como por exemplo a ideia da crença em santos. A crença em santos nada mais é do que a ideia de que eu tenho um outro ser humano que alcançou um nível de perfectibilidade, de perfeição, que agora está diante de Deus, e que nós somos tão pecadores que nós não conseguimos ter acesso a Jesus. Aí o que a gente faz? Ou pede para a mãe dele, ou pede para um santo. Então, sem querer aqui atacar ninguém, ser agressivo com ninguém, mas a gente tem uma responsabilidade com a verdade das Escrituras, somente Cristo significa, é praticamente um complemento do somente a graça. Se nós já descobrimos que Deus é quem toma a iniciativa de nos salvar, então é claro que crer em qualquer outra coisa além de Jesus, e crer inclusive nas minhas boas obras, como complemento da obra de Jesus, é falacioso, é um equívoco, é uma crença mentirosa, não verdadeira, é uma crença errada. É evidente, pela própria leitura das Escrituras, pelos próprios textos que são citados, que nós só somos aceitos por aquilo que Jesus fez. Então, de que maneira nós aplicamos o solos Christus? Entendendo como funciona a obra de redenção. Vamos lá. O modo como Deus se relaciona com o ser humano é por aliança. Quem quebrar a aliança tem que morrer. Deus não quebrou a aliança. Então, quem quebrou? O primeiro casal. Uma vez que o primeiro casal quebrou a aliança, então agora seria necessário que um ser humano morresse para aplacar a injustiça que Deus sofreu. Só que nós temos um problema. A doutrina do pecado original estabelece que todo ser humano, depois de Adão e Eva, já nasce em pecado. Então, o que foi necessário? Foi necessário que o pai enviasse o seu filho, como diz Gálatas capítulo 4, também nascido de mulher, mas ele foi gerado por quem? Concebido por quem? Pelo Espírito. Se ele foi concebido pelo Espírito, então ele nasceu na mesma condição original que o primeiro casal. Jesus não teve pecado, nem ao nascer e nem durante a sua vida.
Ele não tinha o pecado interno que nos dá a sensação de tentação. Jesus não nasceu com isso, com essa condição de ser tentado, porque ele nasceu sem pecado, e ele ainda venceu todas as tentações externas, todos os pecados externos, como ser humano. Resultado, ele foi o ser humano perfeito que morreu para aplacar a injustiça de Deus, que Deus sofreu. Ao mesmo tempo, e isso aí então se chama propiciação pelos pecados. Ao mesmo tempo, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, desde que nascemos até o dia que nós morrermos. Isso se chama expiação pelos pecados. Então, em seu ato de propiciação e expiação, Jesus morreu uma morte vicária. O que significa vicário? Substitutivo. Jesus morreu no nosso lugar. Entenderam agora por que somente a obra de Cristo é suficiente? Porque nenhum outro ser humano deu conta de não pecar e morrer para aplacar a injustiça de Deus e para salvar outros seres humanos. É por isso que nem a mãe, e nem qualquer outro santo, e nem qualquer outro cristão que tenha vivido uma vida piedosa dá conta de salvar ninguém. Por quê? Porque Jesus foi o único que cumpriu o critério de Deus. É assim que a gente aplica, crendo que ele foi o único que deu conta de cumprir o critério de Deus. Até aqui, alguma dúvida? Alguma consideração, pastor, se o senhor quiser acrescentar? Geralmente, quando tem a presença de um pastor no estudo, a gente fica assim, mais, né? Principalmente um pastor assim, mais experiente, com essa barba branca assim, a gente fica atento. Opa, deixa eu ficar esperto aqui para não falar nenhuma heresia, né? Vamos lá. E o só lhe deu glória, então, o que significa? Somente a Deus toda a glória é um ensinamento de que toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação é somente por Jesus, e a graça e a fé necessárias para esta salvação também vêm do Espírito Santo. Crer neste fundamento, isto é, no só lhe deu glória, é reconhecer que a salvação é de Deus, realizada só por Ele, para a sua glória, e por isso devemos viver de tal maneira a honrá-lo sob sua autoridade e glorificá-lo para sempre por isso. Qual é o desfecho, qual é a conclusão que se chega a partir de se entender que a Escritura é uma revelação de Deus para nós? Por meio da Escritura, Ele revela a condição de crermos e gera em nós essa condição que é somente a fé. Ainda depois que cremos corretamente, por meio das Escrituras, descobrimos que é Deus quem toma essa iniciativa, enviando o seu Filho Jesus Cristo, sendo o seu sacrifício então suficiente. A conclusão a que nós podemos chegar é sobre o descanso que o regenerado, que a regenerada tem de saber que sua salvação começou, é mantida e será finalizada em Deus. Em outras palavras, é o popular, não se perde a salvação. Por quê? Primeiro que Deus não confia na gente. Ele sabe que todos os dias, em algum nível, em algum momento, nós correremos o risco de pecar, ou por ação, ou por omissão, ou por pensamento, enfim, de alguma forma. Então Ele sabe que se Ele deixasse a nossa salvação rolando por nossa conta, imagine a seguinte lógica: você se rende a Cristo, aí seu nome é escrito no livro da vida. Aí você peca, aí Ele desmancha, ou com corretivo ou com borracha. Aí você torna a se arrepender, porque o Espírito torna a te convencer do pecado, aí Ele torna a escrever. Aí você torna a pecar, aí Ele torna a apagar. Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Todo santo dia, Ele escreve e apaga, na vida de milhões
de regenerados espalhados pelo planeta. Quantos livros não, imagina o nível de resistência das folhas dos livros, e quantas borrachas, e quantos lápis, e quantas fábricas não teriam que fabricar lápis e borracha divino para Deus. Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Depois eu vou pensar nisso. Então, uma vez que você tem a alegria, o prazer, a paz, a segurança de saber que é Deus quem iniciou, quem mantém e que levará a sua salvação até o final para que você herde a vida eterna, cabe a você então agora as boas obras que Deus preparou para que de antemão você ande nelas. Volto a dizer, você não faz boas obras para Deus te salvar, você faz porque foi salvo. E cada boa obra que você faz, nisso Deus é glorificado. Então Ele não é glorificado só quando te salva, Ele é glorificado a partir também, e a partir do momento que, depois que você é salvo, você é inserido nesse processo de educação cristã e de santificação, de modo que tudo aquilo que você faz com o objetivo de honrá-lo, de glorificá-lo, de adorá-lo. Glorificar a Deus nada mais é do que dar a Ele toda a honra devida, todo o mérito devido, e alegrar o seu coração, evidentemente, com aquilo que você, como filho, como filha, faz. Então, da mesma maneira que na sua relação com seus pais, eles se alegram quando você faz uma coisa que eles gostam, quando você obedece a Deus, a partir de então, capacitado pelo Espírito para obedecer e seguir a sua palavra e ser santificado, se o foco final de Deus é te tornar a imagem e semelhança de Cristo, perfeito como Ele é lá no reino por vir, quando não haverá mais pecado em você e em mim, e aí sim seremos semelhantes a Cristo nesse sentido, então, é claro que enquanto você está aqui, mesmo lutando contra o pecado, se tudo aquilo que você faz eticamente, objetivando honrar Deus, então você está aplicando o sólido Deo Glória na sua vida. A motivação por trás disso, né? Bolha, né? Dessa forma de pensar escravagista. Bom, então, com base nessa primeira etapa do estudo, eu queria lançar aqui algumas perguntas para a nossa reflexão sobre o solas. Se o somente a Escritura mostra que a Bíblia é a única palavra de Deus e a nossa fonte de doutrina e conduta, então por que algumas pessoas, evidentemente cristãs, colocam a sua opinião pessoal no mesmo nível de autoridade que a Bíblia? Exemplo, às vezes o professor de escola bíblica, ou mesmo num culto de quinta,
ou mesmo numa pregação de quarta ou de domingo, enfim. Seja aqui ou seja em qualquer igreja local, às vezes o ministro, ele está lá expondo uma verdade bíblica, e de certo modo essa verdade bíblica ela é ofensiva, mas ela não é ofensiva no sentido de que o ministro está cometendo grosserias. Ela é ofensiva no sentido de que ela impacta o nosso coração com a verdade, e se naquela área houver um ídolo, o ídolo tenderá a gritar no nosso coração contra aquela verdade bíblica. Um exemplo, essa questão mesmo de descansar em Deus e saber que Deus inicia, mantém e vai finalizar a nossa salvação. Tem gente que fala assim, não, eu não concordo. Eu acho, eu penso, na minha opinião, na minha forma de crer, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Quando essa pessoa argumenta, eu acho, eu penso, na minha opinião ou na minha forma de crer, são só expressões sinônimas para dizer o seguinte: eu não consigo acreditar nisso que a Bíblia está me ensinando. Eu não vejo esse ensinamento como autoritativo sobre a minha vida, consequentemente como instrutivo. Não, eu acho, eu penso. Então quando ele fala eu acho, eu penso, o que ele está fazendo? Eu não estou dizendo que você não tem o direito de questionar, que você não possa tirar dúvidas, não é isso que eu estou dizendo. Você pode tirar as dúvidas, aquilo que você não entender, você precisa, você deve perguntar. Não tem problema perguntar. A questão é que, para algumas pessoas, elas não estão interessadas em tirar a dúvida. Elas estão interessadas em confrontar o conteúdo bíblico, dizendo que o modo herético e pessoal como elas creem, tem o mesmo grau de verdade que o ensino das Escrituras. Ao ponto que, de repente, ela prefere não mudar e continuar crendo daquele jeito. Só que há um problema: Deus não aceita ser crido e ser obedecido com base nas nossas opiniões pessoais. Se fosse assim, Ele não teria deixado a Bíblia para nós. Então, quando eu digo que eu quero crer de um determinado jeito, ou seguir a Deus de uma determinada forma, que confronta com o ensino bíblico, eu estou seguindo um Deus pessoal que o meu coração idólatra criou. Não é o Deus judaico-cristão da Bíblia, porque ele não aceita esse tipo de crença. Então eu estou querendo enganar quem? Deus? Ah não, Deus, deixa do meu jeitinho mesmo, considera aí a minha boa vontade e tudo. Não, irmãos, está errado. Há uma maneira certa de se crer nas doutrinas e que é encontrada na Escritura. É igual o princípio regulador do culto. Não existe dança, não existe teatro, não existe show de luzes, não existe nada adicional àquilo que Deus pediu, que foi apenas a música, as orações, os sacramentos, no caso as ordenanças, o batismo e a ceia, e a exposição das Escrituras, ponto. Isso é um culto que é dado para Deus, é dessa forma. O que passar disso é invenção humana que Deus não recebe. Então, querer dizer assim que Deus vai ter ali uma espécie de uma boa vontade, tal, aquele negócio todo, não existe isso com Deus. Ou é do jeito que Ele estabeleceu ou não é. E aí eu acho espantoso isso, como pessoas que foram salvas podem se rebelar contra o ensino das Escrituras dessa forma, colocando o ensino e a autoridade das Escrituras no mesmo nível da sua opinião, ao ponto de escolherem, decidirem se eles querem ou não seguir as Escrituras. Gente, além de filhos, nós somos servos de Deus. O que o servo faz é obedecer. Eu não sou sócio de Deus em que Ele me apresenta um contrato e eu opto se eu quero ou não fazer aquilo. Eu sou servo. E como todo bom servo, eu tenho que servir. Veja o que o próprio Jesus disse: quando você conseguir obedecer Deus em tudo que Ele pedir, considere-se ainda um mau servo, porque você só fez aquilo que Deus pediu, você não tomou a iniciativa de fazer nada a mais. Não é assim que Jesus ensina no Evangelho de Lucas? Então, muito bem.
Vamos passar para a segunda etapa do nosso estudo, que é mais breve, que seria um diagnóstico da igreja atual. Esse diagnóstico revela para nós, mostra por que nós devemos resgatar a crença nos 5 solas, o uso dos 5 solas. Ou seja, aquele sola gratia, fide, Christus, escritura e deo glória que estão ali na parede, isso não pode ser só enfeite daqui do templo. Isso não pode ser só um jargão da Igreja Batista em Cristo. Isso precisa ser algo resgatado por todo cristão que se diz reformado, isto é, aquele que segue a herança cultural, teológica, bíblica dos reformadores. Então, o que a igreja... Como é que, se nós pudéssemos fazer um raio-x da igreja evangélica brasileira hoje, o que nós veríamos? Bom, para começar, nós não podemos fechar os olhos ou ter um olhar romântico fingindo que a igreja não está enfrentando problemas, porque ela está. Quando nós observamos o contexto geral da igreja, nós temos observado o quê? Que o sola escritura tem sido abandonado, consequentemente os outros solas também vão para o espaço, e a igreja está trocando o ensino do evangelho por técnicas terapêuticas. Que técnica terapêutica? Discurso de autoajuda, por exemplo. Estratégias de marketing. Para quê? Eu não sou contra a igreja fazer as propagandas que ela faz, igual faz a propaganda do estudo bíblico, faz a propaganda da vigília de oração, faz a propaganda do seminário, faz a propaganda dos trabalhos. O que eu faço a crítica aqui é quando eu substituo a Bíblia por estratégias de marketing dentro da própria igreja, como em muitas campanhas para arrecadação de dinheiro. Quando nós permitimos que o entretenimento substitua as pregações. Então, quando a igreja negligencia a supervisão do culto e começa essa introdução de elementos estranhos, como os exemplos que eu dei, show de luzes, dança, teatro e outras coisas mais que não estão presentes no culto. E aí, quando até o conteúdo doutrinário da música é comprometedor, porque quando você substitui músicas que falam da graça, de Cristo, da salvação, da nossa gratidão a Ele, do que Ele faz por nós, por músicas hedonistas, que giram em torno do prazer humano, ou que giram em torno daquela ideia de que Deus tem que fazer tudo por você. Na verdade, ao invés de você ser o servo de Deus, Ele é que é seu servo. E aí cria-se na igreja uma relação clientelista. O pastor tem medo de perder membros, portanto ele não disciplina, ele não doutrina, ele não corrige, ele não chama atenção sobre aquele que crê errado, ou aquele que está tendo uma conduta inadequada. Tudo por quê? Porque ele tem medo de perder membro. Então isso é um problema que as igrejas vêm enfrentando hoje. Além disso, tem muita gente que acha que o diagnóstico sobre os problemas que a igreja enfrenta tem que ser um diagnóstico ou sociológico ou filosófico, substituindo então aquela análise teológica da tríade criação, queda e redenção. Todo líder, todo pastor, todo teólogo e o membro que tem um pouco mais de conhecimento precisa analisar a caminhada da igreja a partir da tríade de criação, queda e redenção. Pela criação entende-se que Deus criou tudo e vê a criação como boa, inclusive a criação do ser humano. Pela queda entende-se que esse ser humano hoje vive numa contradição, porque ao mesmo tempo que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele também é pecador, e ele vive num processo de disfuncionalidade. E a redenção então é aquilo que Cristo faz, que é nos rehumanizar, restaurando a imagem e semelhança de Deus em nós. De modo que se a liderança começa a ensinar que a igreja caminhe por caminhos tortuosos, desvirtuosos em relação à Escritura, a própria igreja deve se posicionar
em alertar a liderança, e o contrário também. Se a igreja começa com modismos, com manias, com crenças que não são bíblicas, cabe à liderança ensinar para a igreja que aquele tipo de crença é inadequado e voltar com a liderança, com a igreja para o centro das Escrituras, para a palavra de Deus. Então esse tipo de leitura faz com que se ensine cada vez menos sobre o pecado. Por exemplo, quantos ensinos e quantas pregações vocês já ouviram sobre o inferno? Tirando o estudo bíblico que eu dei há uns anos atrás. Se eu não me engano, acho que foi 2018, 2019, foi pouco antes da pandemia. E quantas pregações a gente ouve aqui sobre o inferno? Estão entendendo? Isso é um problema crônico que a igreja evangélica em geral enfrenta. Qual a dificuldade de se pregar sobre o inferno se Jesus ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu? E de mais a mais, um regenerado que sabe que foi salvo não precisa de ter medo de estudar sobre o inferno. Ele sabe que ele não vai para lá, então ele não precisa ter medo. Muito provavelmente a gente fala mais sobre o inferno quando está dando estudo bíblico sobre a volta de Jesus. Mas tirando isso, aqui na igreja pelo menos se fala muito pouco. Em outras denominações eu nem posso falar por elas. Então percebam, a igreja vai perdendo a sua capacidade de discernimento moral e espiritual, porque ela começa a aderir na sua forma de pensar, elementos não cristãos, não bíblicos. Daqui a pouco está todo mundo secularizado dentro da igreja evangélica. Eu me lembro que há uns anos atrás eu tive na minha terra natal, e um primo que eu não via há cerca de uns 20 anos, me perguntou assim: e aí, de que você trabalha? Eu falei, eu sou professor de teologia. Não, mas no secular. Aí eu falei, filho, não existe para o cristão diferença entre sagrado e secular. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então, claro que eu não falei dessa maneira com ele, mas deu vontade. Aí eu falei com ele, não, no meu emprego regular, de segunda a sexta, eu sou professor de teologia e sou pastor em tempo integral na Igreja Batista em Cristo. Eu fiz faculdade de teologia, me formei em teologia, então a minha profissão é ser teólogo. Ele, Aí ele entendeu, por quê? Porque crentes já fazem essa divisão. O que acontece de segunda a sexta é secular. O que acontece sexta à noite, sábado e domingo é espiritual, ou é divino, ou é bíblico, ou é celestial, ou é cristão, o nome que se quiser dar. Então, por que nós precisamos urgentemente resgatar os 5 solas? Porque houve uma perda da centralidade em Deus e iniciou-se uma centralidade no ser humano. Os cultos, as palavras, as mensagens, as pregações giram em torno do bem-estar do ser humano. Por isso que não se fala em pecado. Por isso que não se fala em inferno. Por isso que não se fala na volta de Jesus. Claro que esse diagnóstico que eu estou levantando aqui, ele é generalizado. Não se fala sobre arrependimento. Não se fala sobre uma vida que busca santificação. Só se fazem cultos da vitória e campanhas para fazer troca. Eu pago com a minha oferta, ou com o meu dízimo, ou com a minha oferta de sacrifício. Eu sou então um cliente importante. Com isso eu quero uma palavra que amassageie o meu ego e que me garanta que Deus vai realmente cumprir as minhas necessidades. E eu quero uma boa música. Só isso que eu quero. Eu não quero ser confrontado no meu estilo de vida. Eu não quero ser confrontado nas minhas opções. Eu não quero ser confrontado naquilo que é você que chama de pecado, mas que para mim é normal.
Então, pessoas assim, há de se questionar a sua conversão. Será que realmente foram regeneradas? Ou será que fazem parte daquele joio que está misturado com trigo e que no último dia Jesus vai separar? O Hernandes Dias Lopes tem uma pregação, uma instrução, que ele fala uma coisa muito legal, pastor Hernandes. Tem gente que é joio achando que é trigo e que está salvo, mas que vai ter uma surpresa naquele último dia. Aí você pode perguntar: pastor, como eu sei que uma pessoa está salva? Eu não tenho a competência de saber quem está e quem não está, eu sei de mim. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 8, verso 14 a 16. Eu falo Abba Pai, isto eu chamo ele de papai, porque o Espírito habita em mim, mas eu não sei se habita nos outros. Quando eu falo não sei se habita, é no sentido de eu não tenho essa competência para dizer quem está salvo. Eu acho que isso foi uma testificação espiritual. Só isso. Então vamos lá. Eu não sei quem está salvo e quem não está. Por outro lado, mesmo não sabendo quem é salvo e quem não é, Lutero dá uma dica dizendo que o verdadeiro regenerado crê em Deus de uma forma bíblica. Olha o Sola Escritura aí. Quem desenvolveu o Sola Escritura, inclusive, foi ele, junto com Zwinglio, a expressão. Quem cunhou a expressão Sola Fide também foi Lutero. Quem cunhou a expressão Sola Gratia e Solus Christus e Soli Deo Gloria foi Calvino. Então, quer dizer, foi um trabalho em conjunto dos reformadores. Então, quando eu digo que sou um cristão reformado, significa que eu entendo todo o processo de salvação que está sintetizado nessas 5 expressões. Então, prestem atenção na profundidade disso. Eu sei que alguém possivelmente é salvo, é um cristão regenerado, quando as crenças que habitam no seu coração são as bíblicas. Ou seja, de repente eu posso ter uma pessoa que frequenta os cultos, e quando você vai perguntar sobre os fundamentos da fé, ele não sabe responder. Ele é só um simpatizante. Isso é um perigo, porque ele acha que está salvo e provavelmente não está. Talvez nem convertido de fato seja. É um perigo. Bom, então qual seria, para a gente finalizar o estudo, a resposta para a situação da igreja atual? Primeiro, não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar. Toda boa obra que você for pregar tem que ser: Deus te criou, você caiu em pecado, Ele enviou o Filho dele para te salvar. Se você se arrepender do seu pecado e crer no Filho dele, Ele te salva e você vai passar a eternidade com Ele. Isso é uma síntese de Gênesis a Apocalipse. É isso que é a mensagem do Evangelho. Eu me lembro uma ocasião que, eu já falei isso aqui antes, eu estava passando lá na Avenida João César, em Contagem, numa época que eu morei lá, e eu me lembro da inauguração de uma determinada denominação. Um amigo meu que era diácono também estava passando lá, não na mesma ocasião, e aí ele me contou também uma experiência que ele teve com a inauguração dessa igreja. Ele foi abordado por uma moça, e a moça olhou para ele e falou assim: olha, eu percebo que você não tem aliança, então você é solteiro. Vem participar do nosso trabalho. Eu acho engraçado, né? Essa expressão nosso trabalho me lembra aquelas expressões do candomblé, né? Mas tudo bem. Ao invés de falar vem cultuar, vem participar do nosso trabalho. Participa do nosso trabalho, que Deus vai te dar uma esposa, filhos, já que você está andando a pé, Ele te dá carro e ainda te dá uma casa. Aí ele parou, olhou assim para ela e falou: só isso? Aí a moça começou a contar no dedo, como se ela tivesse decorado a fala. Eu acho que é. Mas você não vai falar que Ele me salva dos meus pecados se eu me arrepender, não?
Tem isso aí também, isso aí também ele faz. Tem isso aí também? Isso aí também ele faz? Então, o que é pregado lá nesse trabalho não é evangelho. Certamente que não é. Então a gente precisa entender isso, que a resposta está nesse fato de que não existe nenhum outro evangelho que não seja o bíblico, que traz para nós a substituição de Cristo no nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa e nos dando vida. E ele faz isso pela graça, gerando em nós fé, e nos revela isso nas Escrituras. E que a segunda resposta é que a igreja não existe para satisfazer as ambições humanas e os desejos e os apetites de consumo e os interesses particulares das pessoas. Não é para isso que uma igreja existe. Ela existe para adorar Deus e para proclamar o Evangelho para a salvação daqueles que ainda têm que ser salvos antes da volta de Cristo. É para isso que ela serve, só para isso, exclusivamente para isso. E evidentemente que nesse processo de adoração nós experimentamos a comunhão e o serviço mútuo. Como um reflexo de termos sido transformados em novas criaturas, termos nascido de novo. Então essas são as duas respostas. E de que modo então nós podemos transmitir esse evangelho sintetizado nos 5 solas? A palavra de Deus, isto é, a Bíblia, precisa ser ensinada e pregada pela igreja. Os sermões e os estudos precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos, e não a expressão de ideias pessoais das pessoas. Nós precisamos levar a sério os 5 solas e a pregação das Escrituras ao ponto de crer que o Espírito Santo não vai nunca entrar em contradição com o que Ele mesmo revelou na Bíblia, através de supostas revelações e profecias e experiências pessoais. Toda experiência pessoal que nós temos com o Espírito Santo precisa ser subjugada ao crivo das Escrituras para que a gente faça a interpretação correta do que aconteceu à luz da Bíblia. Então é assim que nós praticamos os 5 solas e damos valor aos 5 solas. Eu finalizo com aquela parte do sermão do Hernandes Dias Lopes, num dos congressos da Editora Fiel, que ele estava falando sobre a exposição das Escrituras, que ele diz assim, que tem pregador que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto. Como igreja, nós não podemos aceitar isso. O que é exigido é que o pregador leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Aí sim, nós seremos alimentados, e o tempo todo, mesmo que a gente não use as expressões sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria, estes ensinamentos estarão entranhados no nosso coração. A prática deles estará entranhada, e aí sim teremos condições de crermos, pensarmos e agirmos como um cristão reformado, que é exatamente o tema da nossa próxima quinta-feira. Como vive um cristão reformado? A partir da influência teológica dos 5 solas. Se for a vontade de Deus que na próxima quinta a gente esteja aqui, eu vou aguardar por vocês. Perguntas, dúvidas, acréscimos? Então vamos orar para a gente encerrar o nosso estudo? Ó Deus, em nome de Jesus nós bendizemos, engrandecemos, glorificamos o Teu nome, porque o que o Senhor faz por nós, Deus, é indescritível. Nós não temos palavras para agradecer, ó Deus, pelo dom da salvação,
pelo presente da salvação. Nós te damos graças, Senhor, porque estarmos hoje aqui aprendendo sobre os solas e aprendendo, ó Deus, o quanto isso define a nossa identidade como cristãos reformados, como igreja reformada, é um presente do Senhor, é a consequência de termos sido salvos, é o entendimento, ó Deus, da Tua revelação, é a educação cristã que o Senhor nos proporciona, mudando a nossa vida, nos santificando, ó Deus, e nos ensinando como andar corretamente na presença do Senhor. Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia, que o Senhor nos permita estar aqui na próxima quinta, se Cristo não voltar antes, para nós aprendermos um pouco mais sobre essas características, como vive um cristão reformado, e que o Senhor possa, ó Deus, ter edificado e fortalecido e abençoado o nosso irmão e as nossas irmãs aqui presentes, e aqueles, ó Deus, que assistiram, e até aqueles que ainda vão assistir o estudo pela internet, que o Senhor possa abençoar a todos igualmente, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, Jesus.